E aí, gente, tudo certo? O vídeo de hoje é um pouco diferente do que eu costumo fazer aqui. Na verdade, bem diferente do que eu costumo fazer aqui. Que, como você viu aí no título do vídeo, né, como se tornar um leitor melhor. E também vou falar um pouco da minha rotina de leitura, né? E eu tive a ideia desse vídeo aqui depois que eu li esse livro, que é o Como Cultivar uma Vida de Leitura, do C.S. Lewis, que é um escritor bem famoso. Ele é o mesmo escritor do Nárnia, né? E é realmente um livro, tá? É um livro de palavras, é um livro sem figuras, vamos dizer assim. Eu já aviso também que esse título de Como se tornar um leitor melhor é um grande clickbait, na verdade, né? Porque, primeiro, quem sou eu para te falar como se tornar um leitor melhor, né? Depende muito do que você considera um leitor bom e também do seu objetivo, se você quer ler mais, se você quer ler com mais atenção e coisas assim. Mas, como eu disse, eu tive essa ideia do vídeo depois de ler esse livrinho aqui. E o C.S. Lewis, né, o autor, ele foi um grande leitor, né? Ele lia realmente muito e ele escreveu esse livro que reúne alguns ensaios, alguns textos sobre o ato de ler ou sobre a leitura em si, além de algumas resenhas também, né? Mais pro final do livro tem algumas resenhas que ele fez sobre o Hobbit, sobre o Senhor dos Anéis e tudo mais. Mas esse vídeo aqui não vai ser uma resenha do livro. Na verdade, eu destaquei alguns pontos que eu achei interessante dele e meio que vou mudar o que ele fala aqui para histórias em quadrinhos, né? Porque ele fala aqui sobre literatura mesmo, né? Então, teve algumas coisas aqui que ele fala sobre literatura que me fizeram pensar bastante sobre a leitura de histórias em quadrinhos, e eu queria compartilhar um pouco dessas minhas opiniões aqui com vocês. E mais pro final do vídeo também eu vou falar sobre a minha rotina de leitura, que é uma coisa que algumas pessoas já me perguntaram, mas falando primeiro sobre as coisas que eu achei interessante aqui do livro, né, que eu acho que pode ser interessante também para vocês. Logo, um dos primeiros ensaios que tem aqui no livro, o título do ensaio é uma pergunta, né, que é: como saber se você é um verdadeiro leitor? E ele cita alguns pontos bem interessantes aqui, mas eu destaquei dois que me chamaram mais a atenção. Logo, a primeira coisa que ele fala é uma coisa que eu mesmo não ponho em prática, mas é uma coisa que eu quero muito começar a fazer mais, que é reler, né? A releitura de livros, releitura de quadrinhos. E a releitura é realmente uma coisa muito importante, né? É meio que onde você realmente firma a sua opinião ali sobre o que você acabou de ler. Alguns livros e quadrinhos também são mais complexos, pedem uma releitura para ter o entendimento total da obra e tudo mais. Mas eu, pessoalmente, não releio tanto porque eu tenho tanta coisa para ler, eu tenho tanta coisa inédita para ler, que às vezes eu me sinto até meio culpado em ler de novo uma coisa que eu já li do que ler uma coisa inédita, né? A minha pilha de leitura, na verdade, não é uma pilha, né? É uma estante. Eu tenho algumas centenas de quadrinhos na pilha de leitura. Essa estante inteira é uma pilha de leitura. Tem coisa na casa do meu irmão, tem coisa na casa dos meus pais também que eu ainda não li. Então, sim, a releitura é uma coisa muito importante que deve ser feito, mas eu pessoalmente não tenho feito tanto isso, que é uma pena realmente, porque vários quadrinhos eu quero muito reler, são quadrinhos que eu gosto bastante, mas infelizmente, né, eu não tenho colocado tanto em prática ultimamente. Tanto que no ano passado, a única coisa que eu reli foi o Miracleman, do Alan Moore, né, que eu já tinha lido nas revistas mensais. Daí eu comprei os encadenados e li todos no ano passado. Tem até um vídeo sobre o Miracleman, caso você queira ver. Mas a releitura é realmente uma coisa bem importante que eu não vejo muitas pessoas fazendo, né? Eu vejo que a maioria das pessoas, infelizmente, na verdade, tem o mesmo pensamento que eu, né? Tem tanta coisa ainda que eu não li, então acaba dando prioridade para essas coisas. Mas eu quero muito começar a reler algumas coisas que eu tenho aqui também. E o ponto mais interessante desse ensaio, na minha opinião, pelo menos, é a parte que ele fala de valorizar a leitura como uma atividade e não como último recurso, né? O que ele quer dizer com isso é que tem muitas pessoas que usam a leitura como uma atividade para fazer o tempo passar mais rápido, e não uma atividade para se fazer no tempo livre, uma coisa que você realmente gosta muito, né? Por exemplo, tem muita gente que quando
tá em casa sem nada para fazer, começa a ver as coisas, as opções, né? Aí tem, sei lá, Netflix, né? Serviços de streaming no geral, videogame ou, sei lá, qualquer outra coisa, mexer no celular, rede social, qualquer outra coisa que não seja a leitura, né? E é muito difícil, pelo menos a grande maioria das pessoas, escolher a leitura nessas horas, né? De ver a leitura como uma experiência realmente muito valiosa. Tem muita gente que gosta de ler, mas, por exemplo, só lê como realmente o último recurso, como a última opção. A pessoa lê quando tá no ônibus ou no metrô indo pro trabalho, ou, sei lá, na fila do banco, sabe? É uma coisa que não tem mais nada para fazer ali. Então, é ali que ela vai pegar um livro para ler. Não é uma atividade realmente valiosa, assim, com uma coisa que pode proporcionar uma experiência única, mas sim realmente o último recurso, né? Eu imagino que muita gente aqui no canal, praticamente todo mundo que está assistindo, eu imagino que não faz isso, né? Que realmente dá esse devido valor à leitura, mas também tem muita gente que não dá, né? E infelizmente o Brasil está lendo cada vez menos, né? Saiu uma pesquisa nova aí falando que 84% da população não comprou nenhum livro no ano passado, né? Então, assim, a leitura realmente está ficando cada vez mais em segundo plano na vida dos brasileiros. Também, obviamente, porque a gente vive numa época em que nunca teve tanta distração pra gente, né? O C.S. Lewis morreu, sei lá, muito tempo atrás, então na época dele já não tinha tantas opções assim, além da leitura, sei lá, você podia ouvir música, por exemplo. Mas hoje em dia isso é ainda mais difícil, né? Porque a gente aprendeu a fazer as coisas com um tempo curto, né? Principalmente com o TikTok, que tem ali um vídeo de 15 segundos, você passa pro próximo. Então tá cada vez mais difícil manter o foco nas coisas e a gente vê realmente cada vez menos pessoas levando a leitura como uma atividade valiosa e não como último recurso. Gostei muito desse texto dele, tanto que isso me fez pensar em algumas ocasiões que eu mesmo fiz isso, né? Que eu usei a leitura como último recurso, que qualquer outra coisa que aparecesse ali para fazer, a pessoa larga a leitura imediatamente para ir fazer essa outra coisa. Então, hoje em dia eu não sou mais assim, mas me fez pensar bastante, eu gostei muito desse ensaio. Um outro ensaio muito bacana que ele tem aqui dentro é o Histórias Infantis Não São Apenas para Crianças, né? E no caso aqui ele fala sobre adultos que, por exemplo, na infância liam contos de fadas, só que hoje em dia migraram para coisas mais adultas, né? Migraram para Dostoiévski, coisas assim que são a alta literatura mesmo, né? Mas isso me fez pensar na parte de história em quadrinho, de pessoas que falam que começaram a ler quadrinhos com super-heróis e depois pararam de ler super-heróis para migrar para coisas mais adultas, né? Para quadrinhos, sei lá, da Veneta, da Companhia das Letras, que são quadrinhos realmente mais adultos, com temáticas mais adultas, mais pesadas e tudo mais, mas tratam a leitura de quadrinho de super-herói como uma coisa para criança e abandonou ele, né? Como se o quadrinho de super-herói fosse um meio para chegar num final, né? Não uma coisa que você vai levar até o final. Se aqui deu para entender o que eu falei aqui. Eu pessoalmente nunca deixei de me interessar por quadrinhos de super-herói. Claro que vai ter algumas fases, algumas épocas que vão ter histórias piores ou melhores e vai fazer com que eu me afaste em algum determinado momento, mas eu sempre acabo voltando para eles, né? E muito provavelmente eu vou ler super-herói até quando eu morrer. E o C.S. Lewis, ele faz uma analogia muito interessante aqui que pode ser usada para muitas coisas, porque ele fala: quando eu era criança eu gostava de suco, agora eu sou adulto e gosto de vinho, mas nem por isso eu deixei de gostar de suco. É muito interessante, gostei muito dessa frase e faz pensar em realmente várias coisas, né? Essa coisa de pessoas que liam livros infantis e deixaram de ler, pessoas que liam quadrinhos de super-herói e deixaram de ler, pessoas que assistiam muito filmes animados, desenhos animados e deixaram de assistir também por preconceito, por achar que aquilo é uma coisa mais infantil. Então esse texto realmente é o que mais me fez pensar de todos, assim. Eu achei muito interessante isso e eu conheço muitas pessoas que abandonaram a leitura de super-herói por achar que é uma coisa mais infantil, e que realmente é, mas também não tem problema nisso. Esse é o grande ponto, né? Não tem problema você ler uma coisa mais
infantil, ele vai te divertir do mesmo jeito. Mas ele fala muito mais coisas aqui no livro, né? Ele fala sobre a leitura de livros clássicos, sobre a leitura como viagem no tempo. Como eu disse antes, também tem até algumas resenhas sobre Hobbit, sobre Senhor dos Anéis. Ele realmente faz um tratado sobre a leitura, são vários textos que ele escreveu ao longo dos anos, várias cartas que ele trocou com autores e tudo mais, que ele compilou aqui nesse livrinho. E é um livro que faz você pensar realmente, mesmo que você não leia livros, né, e leia só quadrinhos, a leitura desse livro aqui vai fazer você pensar em muitas coisas, igual fez eu pensar, né? Enquanto eu lia ele, eu comecei a refletir muito sobre a minha leitura, sobre o que eu leio, sobre como eu leio também. Então acho que é um livro que vale muito a pena, né? Mas como eu disse, não é uma resenha sobre esse livro aqui, até porque eu acho que seria muito difícil fazer isso. Era só alguns pontos que eu acho que são aplicáveis à leitura de histórias em quadrinhos que eu queria compartilhar aqui com vocês. Mas agora eu vou falar um pouco sobre a minha rotina de leitura, né? Porque sempre que eu posto o vídeo de leituras do mês ou a foto dos quadrinhos que eu li no Instagram, tem gente que vem me falar que eu leio muito, como que eu consigo fazer isso e tudo mais. Então eu decidi vir aqui falar isso tudo para vocês, mas já adianto também que não tem nenhum grande segredo nem nada assim. O principal fato que eu tenho que destacar, que eu acho que me ajuda muito nas minhas leituras, é que eu acho que eu tenho uma rotina muito mais tranquila que a de muita gente, né? Eu trabalho 8 horas por dia, como todo mundo. Como todo mundo não, né? Tem gente que trabalha muito mais que isso, mas enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer. Mas, por exemplo, eu moro sozinho, eu não tenho filho, eu não tenho nem pet, né? Eu não tenho um cachorrinho, não tenho nada assim. Então, as minhas obrigações são as coisas básicas, assim, lavar roupa, dar uma limpada na casa, lavar louça e tudo mais. E o resto do tempo eu aproveito para ler, basicamente. E tudo também é uma questão de escolha, porque, por exemplo, eu gosto muito de ver filme, eu gosto muito de ver série, eu gosto muito de jogar videogame, mas tem muita série na minha lista para ver, muito jogo ainda para eu jogar, e demora muito para eu fazer todas essas coisas, porque geralmente no meu tempo livre eu prefiro ler, né? Eu escolho ler, é a coisa que eu provavelmente mais gosto de fazer, então é a coisa que mais me dá alegria. Então eu realmente gasto meu tempo com a leitura, né? E eu geralmente não tenho meta de leitura nem nada assim. Todo começo de mês eu separo alguns quadrinhos que eu tenho interesse em ler naquele mês e tudo mais, mas eu também não me prendo muito a isso. Muitas vezes eu não leio nem metade do que eu separei para ler, porque eu às vezes, sei lá, me interessei por outro e pego o outro para ler e tudo mais, ou chega alguma coisa que eu passo na frente. Então, assim, eu não me apego a meta também. Eu acho que meta é uma coisa que pode complicar muito a vida do leitor, pode frustrar muito, né? Porque você estipula uma meta, que muitas vezes é uma meta impossível de leitura, e você fica frustrado, isso acaba fazendo com que você leia menos, né? Mas uma meta que eu tô conseguindo seguir, mas é uma meta crível, né? Uma meta que é possível fazer, é que todo mês eu tô lendo pelo menos um ônibus, né? O ônibus são os quadrinhos maiores, assim, de às vezes mais de 1000 páginas, e eu tinha alguns aqui para ler, eles estavam ficando na pilha de leitura. Então faz uns 5 meses que eu tô lendo todo mês pelo menos um ônibus, né? E assim, a minha estratégia para isso é que todo dia eu leio 4 edições desse ônibus, né? Pelo menos começo ali no começo do mês, e até menos da metade até o quadrinho já acabou. Então eu leio 4 edições e depois leio outra coisa. Mas todo dia eu leio 4 edições do ônibus. E eu sei que tem gente que não conseguiria fazer isso, porque eu sei que tem gente que não consegue focar em mais de uma leitura por vez e tal. Eu também tenho um pouco de problema com isso, mas com 2 quadrinhos assim eu consigo tranquilamente, não me perco na leitura, nem nada assim. Mas então faz uns 5 meses que eu tô lendo pelo menos um ônibus por mês, e de resto não tem muito segredo, né? Que nem, como eu disse, a minha meta diária basicamente é ler essas 4 edições do ônibus, e depois eu leio o que eu quiser, assim. E outra coisa que eu acho que me ajuda muito a ler um pouco mais é que eu tenho muito tempo livre de manhã, né? Porque eu trabalho das 4 horas da tarde até meia-noite. Então eu acordo por volta de 9 horas da manhã e eu aproveito esse tempo para ler, né? Mas mesmo assim, mesmo lendo uns 30 quadrinhos por mês, como geralmente eu mostro aqui nos vídeos, parece que a leitura
a pilha de leitura não abaixa, né? É impressionante isso, parece que sempre tá do mesmo jeito. E eu sei que tem muita gente que fica ansioso com isso, né? De você ver uma pilha grande de leitura e você fica ansioso pensando, meu Deus, tenho que ler. E isso me lembra uma frase que o Alessandro do Ministério dos Quadrinhos fala algumas vezes, que é: lamentar por não ler faz com que se leia menos ainda, né? E isso é uma grande verdade. Se você fica ansioso, você fica pensando, meu Deus, tenho que ler isso, eu não tô lendo nada e tal, você vai ler menos, é natural, porque você não vai conseguir focar na sua leitura atual, você vai ficar sempre pensando no que você ainda não leu e vai acabar que você vai ler muito pouco, né? Bem menos do que você leria sem essa ansiedade, sem esse pensamento consumista e produtivista da leitura, digamos assim. E uma coisa também que me faz ler mais, né, pelo menos desde que começou, é o canal, né? E não é que eu leio muito para vir aqui no final do mês e falar, olha aqui o tanto de coisa que eu li, nem nada assim, mas sim para produzir conteúdo, né? Para ter conteúdo para falar aqui para vocês. Às vezes algum quadrinho novo que chega, pula a fila de leitura para eu ler ele antes, fazer um vídeo e tudo mais. Mas eu também nunca li por obrigação, né? Nunca é uma obrigação, é uma coisa que eu realmente gosto muito de fazer, de gastar meu tempo com a leitura, então é uma coisa que eu já faria naturalmente, só que o canal me ajuda a ter um incentivo maior de fazer isso um pouco mais. E, como eu disse, nunca foi obrigação, eu nunca li nada que eu não tenha interesse, eu nunca li nada que eu, sei lá, comprei um quadrinho para ler, para fazer um vídeo só porque tá no hype, nem nada assim. Isso nunca aconteceu, provavelmente nunca vai acontecer também, porque eu tenho um gosto muito eclético, né? Eu já leio muita coisa, eu leio de tudo. Dá pra ver nos vídeos aqui, eu leio super-herói, mangá, quadrinho europeu, enfim, eu leio de tudo. Meu gosto é bem amplo até, o que é um pouco ruim, porque não dá pra ter tudo, né? Então, algumas coisas, alguns quadrinhos você tem que sacrificar, né? Realmente pesa no bolso, né? Essa questão é realmente difícil. Mas enfim, o canal também me ajudou muito a ler um pouco mais e conseguir mostrar mais quadrinhos aqui para vocês. Mas eu acho que era isso. Eu só queria falar um pouco sobre essas coisas que me interessaram na leitura do Como Cultivar uma Vida de Leitura. Queria falar um pouco também sobre a minha rotina de leitura, que é uma coisa que algumas pessoas já me perguntaram. Como eu disse, não tem nenhum segredo, né? Basicamente o que eu faço é usar meu tempo livre para isso, apesar de que algumas coisas são sacrificadas. Mas se você ainda tem alguma dúvida, se você quer saber mais alguma coisa sobre a minha rotina de leitura, sobre como eu leio, sobre meus gostos e tudo mais, deixa aí nos comentários que eu respondo todo mundo sempre. Dependendo também, eu posso fazer até um outro vídeo respondendo algum comentário que possa ser um tema de um vídeo, né? Enfim. E deixe também nos comentários como é a sua rotina de leitura. Eu vou gostar muito de saber isso. Eu sempre gosto de ver uns vídeos da rotina das pessoas, de vídeos falando como ler mais, mesmo que sim, praticamente nada do que falam nos vídeos é realmente aplicável na minha ocasião. Mas enfim, eu gosto muito de saber essas coisas, vou gostar de saber como é a sua rotina de leitura, se é que você tem uma rotina de leitura também, né? Mas se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal, de compartilhar com alguém que você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo, de ativar o sininho para não perder notificação de vídeo que apareça por aqui. Caso você tenha se interessado por esse livrinho aqui, o Como Cultivar uma Vida de Leitura, vai ter um link de compra para ele aqui na descrição do vídeo, e comprando por meio desse link ou qualquer outra coisa, na verdade, você ajuda muito o canal aqui com uma pequena comissão e não muda nada para você. Mas era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado por assistir e um abraço.